Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje vamos falar sobre soma dos ângulos internos de um triângulo. Então acompanhe comigo aí na sua tela. Você já sabe, né, que o triângulo, dentre todos os polígonos, ele é o mais estudado. Então, entre seus principais elementos estão os seus ângulos internos, né? Então, observe o triângulo a seguir com os seus ângulos internos assinalados. Então, perceba aí que neste triângulo nós temos como ângulos internos o ângulo B e o ângulo C. Então, dizemos que os ângulos A, B e C são ângulos internos ao triângulo ABC. Qualquer triângulo, ele possui uma propriedade fundamental, né, que é a soma dos seus ângulos internos ser constante, ou seja, todos os triângulos possuem o mesmo valor para a soma dos seus ângulos internos. E qual seria, né, esse valor? A seguir, nós vamos executar um procedimento que nos mostrará qual é esse valor. Então, para tanto, lembre-se sobre as relações envolvendo ângulos alternos e colaterais aí em um feixe de retas paralelas interceptadas por uma transversal. Então, no triângulo ABC abaixo, nós vamos tomar aí a reta, né, que passa pelo ponto A e é paralela à reta suporte do segmento BC. Então, chamaremos os ângulos internos desse triângulo de alfa, beta e gama, tá certo? Vamos colocar sobre esse desenho os ângulos internos alfa, beta e gama do triângulo e os ângulos θ e lambda que foram formados durante o processo, tá? Então, quando traçamos aí a reta, né, paralela à reta aí, do segmento na qual está contido o segmento BC, formamos, né, os ângulos θ e lambda. E note aí que nós temos, né, junto com esses ângulos aí formando um ângulo de 180 graus, né, o ângulo alfa. Então, observe que o ângulo θ e o ângulo beta, eles são alternos internos, né? Então, portanto, eles são chamados de congruentes. Então, além disso, os ângulos gama e lambda são também alternos internos e também são congruentes. Então, note que, desta forma, o ângulo θ, alfa e lambda, eles representam os ângulos internos, né, do triângulo ABC. E juntos, eles formam um ângulo de raso, né, aí que a gente chama um ângulo de 180 graus. Muito bem. Então, isso quer dizer que qualquer triângulo possui a soma dos seus ângulos internos igual a 180 graus. Então, se conhecermos as medidas de dois ângulos internos de um triângulo, nós somos capazes de descobrir a medida do outro ângulo, pois sabemos que os três juntos somarão 180 graus. Então, vamos praticar um pouco. Questão número 1. José possui um terreno triangular conforme mostra a planta abaixo. Ele deseja descobrir a medida do ângulo desconhecido nesse desenho. Qual seria o valor dessa medida? Perceba aí que o ângulo desconhecido, né, gente, é o ângulo alfa. Então, como trata-se de um triângulo, nós sabemos que o ângulo alfa mais 70 mais 45, ou seja, a soma dos ângulos internos desse triângulo tem que ser igual a 180 graus. Então, sabemos que o ângulo alfa, né, vai ser igual a 180, o número 70 e o 45 que estavam positivos aí do lado esquerdo, né, no primeiro membro aí da nossa igualdade, eles passam para o lado direito, que é o nosso segundo membro, com o sinal oposto, né, ou seja, com o sinal de negativo. Então, fazendo 180 menos 70, temos, então, 110 graus. E fazendo
110 graus menos 45 graus, temos que o ângulo alfa é igual a 65 graus. Então, percebam que utilizamos aí a propriedade, né, que nos traz que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Ainda no praticando, vamos então para a nossa segunda questão. Observe aí o triângulo abaixo, né? Neste triângulo, nós precisamos calcular a medida x. Perceba que esse triângulo tem ângulos internos aí, né? Indicados por roxinho mais escuro, né? Então, temos aí as medidas dos ângulos internos iguais a x, 2x e 3x. Pela propriedade que enuncia que a soma dos ângulos internos de um triângulo deve ser igual a 180 graus, temos que x mais 2x mais 3x é igual a 180 graus. Perceba que o x, ele possui um coeficiente numérico, né? Que não precisa aparecer neste caso, já que ele é o número 1, certo? Então, quando somamos 1x mais 2x mais 3x, temos 6x. Então, 6x é igual a 180 graus. Perceba que o 6 está multiplicando a incógnita x, certo? Então, se ele está multiplicando, ele deve passar para o segundo membro, realizando a operação inversa, que é a operação de divisão. Então, fazendo 180 dividido para 6, temos um ângulo x igual a 30, certo? Perceba que a questão pede para calcularmos o ângulo x. Então, temos que o ângulo x é igual a 30. Mas se a questão pedisse para identificarmos também a medida dos outros ângulos, teríamos o quê? 2x seria 2 vezes 30, certo? Então, 2x seria igual a 60 graus. E 3x seria igual a 3 vezes 30, ou seja, 90 graus. Então, teríamos neste triângulo um ângulo medindo 30 graus, um outro ângulo medindo 60 graus e um terceiro ângulo medindo 90 graus. Então, perceba que a soma de 30 mais 60 mais 90 dá exatamente 180 graus. Portanto, podemos perceber que encontramos a medida correta aí do ângulo x. Ainda praticando, vamos para a nossa terceira questão. Em cada item, calcule o valor de x. Item A. Perceba aí que o nosso triângulo, ele apresenta 3 ângulos internos, certo? Nós temos um ângulo medindo 60 graus, um ângulo medindo 100 graus e um terceiro ângulo medindo x, né? Seria a nossa medida desconhecida. Perceba que se somarmos 100 mais 60, temos 160. Para descobrirmos a medida x, deveremos perceber quanto falta, né, nesse somatório de 160 para chegar em 180, correspondente à soma dos 3 ângulos internos de um triângulo. Então, para chegar em 180, temos então 20 graus. Isso quer dizer que o nosso ângulo x é igual a 20 graus. Item B. Perceba que este triângulo apresenta 3 ângulos internos, o ângulo de 40 graus, de 30 graus e de x graus, certo? Somando 40 mais 30, temos 70. Observando este número 70, quanto falta para chegar em 180? Ou seja, devemos fazer 180 menos 70. Então, temos uma medida x igual a 110 graus. Item C. Perceba que o nosso triângulo tem 3 ângulos internos, cujos
medem 90 graus, 40 graus e x graus. Somando 90 mais 40, temos 130 graus. Isso quer dizer que a medida x será o que falta para alcançar 180 graus, ou seja, 50 graus. Muito bem. Então, lembre-se que na nossa aula de hoje, nós vimos em que todo triângulo, a soma das medidas dos seus ângulos internos, vale 180 graus. Então, por hoje, nós encerramos a nossa aula. Se você quer assistir essa aula novamente, acesse a nossa plataforma Eduque. Não deixe também de assistir as nossas próximas aulas aqui nesse canal. Fique com Deus, bons estudos e até a próxima!